Esse é o Big Shot Pod. Feliz 2020, amiguinhos! Estamos aqui hoje com um time mais do que completo, porque temos Guilherme Pinheiro. Olá, feliz ano novo a todos. Espero que o Papai Noel tenha sido bacana com todo mundo. Temos também Gustavo Mantovani. Olá, tudo bom? Feliz ano novo a todos. Papai Noel, o meu Papai Noel, acreditem ou não, ele foi parado numa blitz e ele chegou mais de 1 hora atrasado. E as crianças falaram, a minha sobrinha, que é a Cacá, ela falou, este é o pior Natal da minha vida, sendo que ela tem 2 anos. Mas peraí, Ou seja, era 50% de chances. Papai Noel tinha bebido ou não? Não, sorte dele. Mas coitado dele, imagina, ele deve ir em uma família a cada 1 hora, então o fato dele parar na blitz atrasou todas as famílias, né? E não tem como cancelar, imagina explicar pra criança que cancelou o Papai Noel, não tem como, então o cara chegou suado, assim, de É a nervoso. polícia, né, cara? Mas enfim, deu tudo certo. É pra você ser Papai Noel e preto com a polícia é foda. E hoje temos também, pra começar o ano, Yuri Fonseca. Olá a todos. Sou o convidado mais recorrente do programa, hein? Eu espero... Quase sócio já. Quase sócio. É, pra quem não sabe... Fala aí. Espero cavar minha vaga esse ano. Então, ó, pra quem tá ouvindo a diferença dos nossos áudios, é que o Vavo está no grande país Pernambuco, Recife, porque Mário Camelo, Mário Fresno casou, parabéns aí, Mário. Você não ouve o podcast, mas mandando parabéns. E como membro da banda aí, o Vavo tá lá e tá de fériasinhas, né, Vavo? O casamento ele foi no sábado, né, na Praia dos Carneiros, que é aqui perto, uma praia paradisíaca, e aí comentou com um filho pequeno e tal. Aliás, o Romeuzinho completou 1 ano, né? Aê! Romeuzinho, a Dolores também. Dia 29. Então a gente decidiu ficar mais uns diazinhos em Recife e tá voltando amanhã Os pra Big São Shot Paulo. Babies. Amanhã é quarta-feira, no caso. E eu nem, só pra explicar pra galera, eu nem estaria no episódio de hoje do podcast, porque eu não sabia se ia ter como participar. E aí aconteceu uma coincidência, chegou a notificação aqui que estavam ligando o Discord, que é o programa que grava, e nesse exato momento minha esposa e meu filho estão dormindo, e eu estava na recepção do hotel, porque eu vim pegar o finalzinho do café. Então eu falei, vou entrar, tô sem fone, tô falando com o telefone no ouvido, que nem uma pessoa da idade da pedra, usando o telefone no ouvido e falando, mas acho que tá rolando, se o áudio estiver muito ruim, me Não, o desculpe. áudio tá bom. Isso aí é comprometimento. O que importa é o conteúdo, não a qualidade. E aqui é conteúdo, a gente tem de sobra. Então, se você tá gostando do programa, depois dessa nossa pausazinha aí de 2 semanas, é bom lembrar os amigos que o Big Shot Pod voltou pra essa segunda metade da temporada 19 e 20 aí da NBA. Avisa os amigos, manda link, manda no grupo, dá 5 estrelinhas no iTunes, segue a gente no @BigShotPod em qualquer rede social. E também, se você quer ajudar a gente a fazer ainda mais conteúdo pra esse ano, tem o Big Shot Pod All Stars, nosso programa de apoio aí, onde temos um grupo de Telegram bem bacana, várias coisas vamos falar no final, mas aí mandando um abraço aí pra todo mundo, um feliz ano novo pros todos os All Stars. E a gente já vai aqui começar com destaques iniciais, né? Então começar com o nosso convidado, Yuri, nesse meizinho aí, nesse meizinho aí de NBA, final de ano, o que aconteceu aí que você gostou, que você acha que a galera tem que saber? Bom, eu separei coisas que aconteceram mais essa semana aí, e eu estou me sentindo como o Tino Marcos aqui com essa gravação do Vavo no telefone, tá mais engraçado, tipo, Galvão, aí você vai falar, diga lá, Tino. Aqui é assim, Algo do cara, tipo. aqui a gente vai... Mas então, cara, eu separei aqui uma coisa curiosa, né? Já tá rolando a votação pro All-Star Game desse ano aí, 2020, em Chicago. E temos 2 jogadores populares, mas não necessariamente os principais do seu time. Aliás, nem de longe os principais dos seus times, que é o Taco Fall, nosso gigante do Boston Celtics, e o Alex Caruso pelo Los Angeles Lakers, que estão entre os mais votados aí pro All-Star Game, né? Eles não sei se vão estar no Jogo das Estrelas, mas eles estão com grande gama de votos aí. E também aproveitando esse gancho de Jogo das Estrelas, ontem o Superman Dwight Howard, pivô do Lakers, né? Ele confirmou a sua participação no Slam Dunk e vai participar aí do campeonato de enterradas
no final de semana das estrelas em Chicago. Ele que já ganhou o campeonato de enterradas, né? Ele ganhou e perdeu, né? Ele ganhou um ano e perdeu o outro. E o legal de falar dessa votação do All-Star, o Taco Fall tá sendo votado porque ele é realmente um gigante, como o Yuri falou, né? E o Caruso, ele é um jogador que virou meio cult em Los Angeles. Por quê? Porque ele tem 24, 25 anos, ele é careca. Só que ele é um jogador super atlético, ele enterra. Mas assim, nem de longe você olha para ele e fala que ali é um jogador da NBA. Então, ele é um bom jogador, é um bom reserva e tal, mas é para ser nono, 10º jogador vindo do banco ali. E aí a torcida gostou muito dele, então ele acabou recebendo um monte de votos pro All-Star. E ele é até um cara que, quando ele entra na rotação dos Lakers, ele dá uma dinâmica, uma velocidade incrível no jogo, né, cara? Cara, ele é melhor que o Rondo. Eu prefiro ele do que o Rondo hoje em dia. Ah, sim. Então. Até mesmo tem partidas que ele joga melhor que o Caio Kuzma até, né, cara? Pois é. E só pra fechar meus destaques aqui, rapaziada, eu coloquei também essa semana o Vince Carter entrou em quadra, né? E se tornou o único jogador da história da NBA a jogar em 4 décadas diferentes. A discussão da década se acabou ou não na internet, mas fato é que o Vince Carter jogou aí nas 4 décadas da NBA e um alento para os velhinhos do melhor basquete do mundo. Mas, Vavo, pra você que é estatístico, fala aí, a década começou, não começou, e já emenda com seus destaques aí, mano. Bom, oficialmente a galera fala, e eu acho que fala corretamente, que a década deveria acabar em 2020 porque não tivemos ano zero. Então, primeira década de 1 a 10, segunda de 11 a 20, depois chegamos a 2011 a 2020. Porém, eu acho mais legal falar que os anos 90 é de 90 a 99, por exemplo, porque tem um númerozinho 9 e uma década são 10 anos, é um período de 10 anos, eu acredito que não precisa ser exatamente de 10 em 10. Mas, enfim, eu queria dar um gancho com o que o Yuri falou do Caio Kuzma, porque eu vi uma pesquisa de um perfil no Twitter, esse é meu destaque inicial. Eu vi uma pesquisa de um perfil no Twitter perguntando quem você preferia, Bogdan Bogdanovic ou Caio Kuzma. Estão falando de uma possível troca entre o Lakers e o Kings. E eu sempre fui um cara que já defendia aqui mais de uma vez o Bogdanovic, só que eu achava que o Caio Kuzma ia ganhar de 80 a 20, assim, a enquete. Aí quando eu votei, eu vi o contrário. Eu vi que tava, acho que 72 a 28, ou 78 a 22 a pesquisa. E eu fiquei surpreso, porque eu sempre achei o Bogdanovic um dos caras mais subestimados. Eu acho que ele deveria jogar mais minutos no Kings. Enfim, minha amostra não é muito grande. E o Kings é lotado de alas, ele tem muito jogador pra, tipo, o Trevor Ariza, que nem devia estar lá, mas enfim, mais o Harrison Barnes, o Marvin Bagley, enfim, tem menos espaço do que ele deveria ter. Eu sempre achei ele subvalorizado, então eu vi essa pesquisa e fiquei até surpreso. Até por todo o hype que tem por causa do Caio Kuzma, porque o Lakers não quis incluir ele na troca do Anthony Davis, e, enfim, ele joga em Los Angeles e tudo mais, que o Gui aí sabe muito bem. Mas eu fiquei surpreso com essa pesquisa. Essa é meu destaque inicial. Levo fé na humanidade que está levando fé em Bogdan Bogdanovic aí a longo prazo. Aliás, isso é o Vavo não tá com a pauta, eu não mandei a não pauta estou, pro Vavo, eu porque até de ia fato, falar. Eu não sei se isso está na pauta. Você não tá com a pauta porque você não ia participar da gravação. Isso está na pauta, a gente vai voltar nesse assunto, eu vou até esperar um pouco mais para falar sobre a troca, até porque a pergunta do Primeira Fila de hoje é também sobre isso, então a gente vai falar de novo desse rumor que foi ventilado ontem, mais para frente no programa. Então todo mundo que está assistindo finge que não ouviu o que eu falei e segue o baile. Não, foi legal, porque você não falou exatamente da troca, mas você falou que você achava que preferia um jogador e preferem outro. Acho que é legal isso. E aí, Marcel, já vou aproveitar e emendar o meu destaque. O meu destaque inicial é um destaque triste, que nos últimos dias, quem acompanha a NBA sabe que faleceu o comissário da NBA anterior ao Adam Silver, o David Stern. Ele teve um derrame, ele teve um AVC coisa de 3, 4 semanas atrás, ficou internado, e aí acho que na semana passada ele acabou falecendo aos 77 anos. O David Stern, para quem não acompanhou a história, ele foi o cara que pegou a liga lá nos anos 80 e transformou nessa potência de bilhões de dólares. Ele foi responsável por popularizar a liga no mundo, ele foi o responsável por expandir a liga dentro dos próprios Estados Unidos, por valorizar as franquias. Hoje em dia, uma franquia da NBA não sai por menos de $1,5 bilhão de dólares, né? Ele foi um cara que foi absolutamente fundamental para o crescimento da liga
e para a expansão da popularidade dela ao redor do mundo. E aí, aproveitando essa notícia, eu tinha falado no final do ano passado que um dos conteúdos que a gente ia começar a produzir para esse ano é o Big Shot Drops, que é um conteúdo de 5 a 10 minutos em áudio que a gente vai oferecer para os assinantes, não no dia do podcast, alguns dias para frente. E o primeiro Big Shot Drops vai ser, eu estou escrevendo o roteiro, vai ser justamente sobre o David Stern e sobre a atuação dele, tudo que ele fez durante o tempo dele como comissário e por que ele é uma figura tão importante na história da NBA. Ele que certamente, se não o maior, é um dos 3 maiores não atletas da história da NBA. Então, como a gente já vinha anunciando há um tempinho, vocês estão vendo que esse ano vai ter muita coisa, vai ter coisa boa aí, principalmente se você nos ajuda a fazer o podcast, se você é um assinante do All Stars. Então a gente já, além do grupo do Telegram, a gente já vai ter o Drops aí, como o Gui falou, que vai ser, vão ser, né, áudios exclusivos que só os assinantes vão ter. A Liga de Fantasy aqui tá rolando e acho que eu ganhei meu primeiro jogo. E essa já fechou nessa temporada, mas temporada que vem já tá aí, 6 mesezinhos já começa, né, 7 meses. Está com uma live mensal que vamos fazer assim que todos estiverem em São Paulo de novo. Tem o Primeira Fila que a gente responde as perguntas, então uma porrada de coisa aí acontecendo. E já temos um quórum bem legal, mas falta você aí do outro lado. Você aí vem com a gente que é gostoso, que é delícia, que é swingado. E além disso, vamos pra pauta, né, Gui? Vamos pra pauta, essa pauta que Guilherme Pinheiro faz com tanto carinho, tanto amor, que o Vavo não viu. Então, como a gente já falou aqui, muita coisa aconteceu nessas 2 semanas de recesso que a gente tirou aqui. Então a gente vai fazer um geralzão, vamos passar por vários tópicos que movimentaram a NBA nesses últimos dias. Então vamos começar dando esse panorama geral, começando pela Conferência Leste. Então, ó, Gui, Yuri, Vavo, freestyle, manda bala aí. O que vocês querem falar, o que seu coração tá falando? Então, gente, começando aí pela Conferência Leste, temos o Milwaukee Bucks aí firme na liderança, com 32 vitórias e 6 derrotas, perdeu ontem para o Spurs, né? O Celtics surpreendendo na segunda posição, o Heat também uma surpresa em terceiro, Raptors em quarto, Philadelphia com muitos problemas ali de vestiário, aparentemente em quinto, com 24 vitórias e 14 derrotas, o Pacers logo atrás, Magic e Brooklyn fechando os 8 classificados por enquanto, né? Um parênteses, foram os 8 que eu falei que iam classificar, fecha parênteses. Eu queria entender com vocês aí o que vocês acham, o que surpreende para vocês, tanto positiva quanto negativamente nessa Conferência Leste. Já adianto que a minha surpresa, eu não esperava que o Heat fosse um time tão forte logo na primeira temporada, do Jimmy Butler lá, né? O Sixers me surpreendeu negativamente, foi a minha escolha para a final do Leste e não aparenta dar sinais de ser um time candidato a bater um Milwaukee Bucks nos playoffs. Queria saber de vocês o que vocês estão achando dessa Conferência Leste, como que vocês enxergam essa conferência aí? E aí, quem que vai? Vai você, Yuri. Beleza. Começa com o nosso convidado. Deixa eu só, Gui, aproveitar que você tá falando de Conferência Leste. Você falou que o David Stern transformou franquias em preços bilionários. Já vou deixar meu registro no mundo que se um dia eu for bilionário eu vou comprar o Knicks, hein? Ok! Que é justamente a franquia mais cara, né? Então, ela é avaliada como a franquia mais cara da NBA. Vocês ouviram primeiro aqui, hein? Ouviram primeiro aqui. Exato, mas o Bill Gates podia separar ali uns 3 bilhões só pra comprar o Knicks, né? E deixar nós administrar, que tá uma bagunça tremenda lá, né, cara? 3 bilhões não custa, não paga, viu? A avaliação, a última que eu vi, é 4,5. Então umas 6 bilhões acho que não vai fazer falta pra ele, né? Não vai. Então, mas espera mais um pouquinho que tá desvalorizando cada vez mais. Daqui a pouquinho tu compra ali por 1,5, então, 1,200. Verdade. Aí eu vou trazer de volta o Carmelo Anthony para o Knicks. Mas, cara, falando da Conferência Leste, eu acho que a grande surpresa para mim, concordo com o Gui, é o Miami Heat. Não esperava ser um time tão redondo, né, cara? Principalmente com os rookies aí se destacando bastante nessa franquia. E, cara, eu suspeitava um pouco do Kemba Walker jogando com o Boston, viu? Eu não acreditava que ele ia se encaixar tão bem.
e subiu tanto o nível, né, do Jason Tatum e do Jaylen Brown essa temporada. E eu acho que, para mim, de longe, essa é a maior surpresa. Eu sempre achei o Kyrie Irving um jogador muito melhor que o Kemba Walker individualmente, né? Mas aparentemente os problemas que ele causa em vestiário são a grande calcanhar de Aquiles, né, da carreira dele. Então eu acho que o Boston é o time que... Boston e Miami são os times que mais me surpreenderam. E o Philadelphia, eu vi no começo da temporada se falava sobre um time, ou um time do Embiid ou um time do Ben Simmons. Os dois parecem não estar dando liga, cada vez mais a gente vê isso. Problema de vestiário. Então é uma surpresa negativa em Philadelphia, mas para mim são esses 3 destaques, né? Bom, da minha parte, ó, que nem eu falei, eu não vejo tantas surpresas no leste. Eu acho que talvez o que prove isso é que os meus 8 chutes são os 8 times que estão nos playoffs. Porém, que nem vocês falaram, um dos times que tinha chute que ia ficar mais para baixo é o próprio Miami Heat. O Gui tinha apostado que o Miami ia ficar mais para cima do que eu. Eu falei que ia ficar, acho que 7ª ou 8ª ali, junto com o Orlando disputando as últimas vagas. Realmente me surpreendeu. Ninguém imaginava que ia vir tipo, Kendrick Nunn, que ninguém nem sabia quem era, o Duncan Robinson, que era o 10º cara da rotação e agora é um cara que joga 30 minutos por jogo. Enfim, o Bam Adebayo, que deu um baita de um salto agora, conseguindo triple doubles e demonstrando tipo um passe muito bom, cara, uma coisa que a gente não via até a temporada passada. Eu acho que esses 3 jogadores em conjunto ajudaram o Miami a dar esse salto, com o Dragic vindo numa função diferente do banco, mas muitas vezes sendo o líder do time, o cestinha, jogando os últimos minutos. Eu vi, acho que 2 ou 3 jogos do Heat, não completos, mas vi daquele jeito, meio observando, e achei muito legal essa nova dinâmica do time. Surpreende eles estarem, acho que em terceiro nesse momento, né? Surpreende, porque eu chutava que eles se classificariam para os playoffs, mas mais para baixo. O Philadelphia, cara, eu vi o jogo completo contra o Rockets agora, faz uns 2 ou 3 dias. Realmente, pareceu uma coisa assim, sem química total. Assim, o Rockets abriu ali no início do jogo uns 15, 20 e ficou cozinhando ali. Parecia que a diferença ficou em 10 pontos o jogo inteiro até o final, assim, entendeu? Miami, o Philadelphia não parecia que ia vencer em nenhum momento, assim, não chegou perto de ameaçar, embora a diferença não ficasse muito maior do que 10, 15 pontos. Mas parecem um monte de jogadores individuais, que nem tu falou, não tá dando liga entre o Ben Simmons e o Joel Embiid. Quem botava a bola embaixo do braço para resolver a maioria das vezes era o Tobias Harris, que por sinal é o cara que mais tá ganhando dinheiro desses todos, eu acho. Ele assinou acho que 5 anos, 180 milhões, mas enfim, realmente parece que não tá dando muita liga, e já tem rumores de trocas que eu não vou falar porque eu não li a pauta e deve estar na sequência do Gui, correto? Não, na verdade não tá na pauta sobre as trocas do Philadelphia. O que vem sendo muito falado é sobre o problema ali do encaixe do Ben Simmons com o Embiid, né? E essa relutância do Ben Simmons de chutar de longe, né? Ele é um cara que, se você já tem o Embiid ali embaixo do garrafão e o Simmons não chuta de longe, tem um problema de encaixe ali nesse jogo ofensivo do Philadelphia, e isso tem gerado muita frustração para a torcida. O técnico do Philadelphia tem se manifestado a respeito, né? Então, dizem que isso pode, não sei se durante a temporada, mas eventualmente depois da temporada, o Philadelphia, se não for bem sucedido, pode buscar alternativas para dar uma chacoalhada nesse elenco. Outro que não vem sendo bem aproveitado é o Horford. E aí a gente falou do Celtics. A ausência que eu achei que fosse fazer mais falta pro Celtics não era o Kyrie, porque eu acho que substituindo o Kyrie com o Kemba Walker, você tem um jogador menos talentoso que o Kyrie, mas melhor do ponto de vista de química. Eu achava que o Horford ia fazer uma falta muito grande e acabou não fazendo, até por conta desse salto defensivo também que deram tanto o Tatum quanto o Brown no Celtics. Eu acho que essa conferência, olhando para os standings, eles já têm 3 jogos de diferença, do 8º, que é o Brooklyn, para o 9º, que é o Hornets. Tem uma questão, o Kyrie está sendo avaliando algumas possibilidades para a lesão que ele tem, acho que no ombro, e talvez, no joelho, perdão, e ele talvez tenha que fazer cirurgia e fique fora do resto da temporada, o que não era esperado, mas não é tão prejudicial para o Brooklyn Nets, porque, em tese, eles têm um ano sabático, né? Até o Duran voltar, o Nets tem um ano sabático aí, né? Então, eu acho que os destaques da Conferência Leste são esses mesmo. Também só esquecemos de falar do Raptors, que está muito melhor do que a gente esperava, né? Não, com a saída do Kawhi.
Não eu. Eu tinha falado que eles iam ficar em terceiro. No começo, você falou mesmo. No começo da temporada, você falou mesmo. Então, pra mim, eles estão piores do que eu achei. Nada tá bom. Nada tá bom. Porque tá todo mundo muito embolado. Tipo, o Philadelphia tá em quinto, mas ali entre o Boston e o Brooklyn é uma diferença muito pequena. Então, se a gente estivesse gravando daqui a 2 dias, é capaz do Philadelphia estar em segundo ou terceiro, enfim. Vamos passar pro Oeste, então? O Oeste que tem o Lakers na liderança, com 4 jogos de vantagem sobre o Nuggets, que é o segundo, Rockets logo atrás, Clippers em quarto, Utah Jazz em quinto, Dallas em sexto, aí uma das surpresas. E aí, 2 times, um que eu falei que não ia pegar playoff, outro que o Vavo falou que não ia pegar playoff. Em sétimo e oitavo estão Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Eu acho que a surpresa, para mim, positiva dessa conferência são justamente os times que estão em sexto e sétimo, né? O Dallas Mavericks, que a gente não esperava que fosse ser tão bom, e aí, obviamente, a gente já falou muito aqui do Luka Doncic e de tudo que ele representa para esse time. E em sétimo lugar, o Oklahoma City Thunder, que ele chegou a estar 4 jogos abaixo de 50% e agora está com 20 vitórias e 16 derrotas. Está em sétimo, está com 4 jogos e meio de vantagem para o oitavo. Chris Paul está jogando bem, Shai Gilgeous-Alexander está jogando muito. E é um time que tem, se eles quiserem tentar fazer alguma coisa, eles têm um monte de escolha de draft que eles ganharam nas trocas do Westbrook e do Paul George. E tem contratos como, por exemplo, o Danilo Gallinari para passar para frente se eles quiserem. E o Spurs, que está lá com 15 vitórias e 20 derrotas, não é o time de outras épocas, talvez consiga se arrastar até os playoffs, mas realmente não espero que vá fazer barulho, acho que até vai acabar sendo superado por um Portland, talvez, por um Phoenix Suns, eventualmente. O que vocês, quais são os seus destaques aí da Conferência Oeste? Vai, Yuri. Cara, eu acho que por mais que seu coração dogue, mas o time que mais me surpreende, o que é o mais destaque, é justamente o que está em primeiro colocado. Não sei aí as suas projeções para os Lakers, mas eu não imaginava que o time ia dar tão certo assim, logo de cara, para ser o primeiro colocado. Para mim, é o time que está jogando o melhor basquete hoje da NBA, junto com o Milwaukee Bucks, obviamente, mas é o time que mais encanta, dá show, enterradas, ponte aéreas, jogadas ofensivas, transições rápidas. Então é o time que mais me surpreende, cara. E eu até vi recentemente no Twitter a galera falando que o Anthony Davis é o melhor fit da história da carreira do LeBron James, né? Então isso tá se mostrando. É um cara que um cara longilíneo, um cara rápido, um cara atlético, alto, que consegue completar muito bem o jogo do LeBron. Talvez até seja a longo prazo melhor do que foi o Dwayne Wade para a carreira dele. É claro, fazendo uma projeção muito boa para essa dupla de LeBron James e Anthony Davis. E outro destaque, como vocês bem falaram aí, é o Dallas Mavericks, né, surpreendendo muito. E o que está jogando o Luka Doncic aí, com a lista atualizada, é o segundo na corrida de MVP. E me deixa muito feliz que ele vem jogando muito bem. E parece bizarro, né, que a galera passou ele para frente aí no draft, sendo a terceira escolha, o MVP mais novo da história da Euroliga, sendo na terceira escolha do draft. Então, acho que são esses os destaques. E os Clippers em quarto lugar, né, Gui? Isso, exatamente. E os Clippers em quarto lugar, eu acho que era o time que eu mais esperava, assim, por causa, principalmente da defesa do perímetro, com o Kawhi, o Paul George e o Patrick Beverley. É um time que encaixa muito, acho que está fazendo uma boa administração do Kawhi Leonard, não jogando back-to-back, apesar de polêmico. Mas o destaque de tudo da Conferência Oeste, só para fechar, é o Lakers. Realmente eu não esperava que o time jogasse tanto assim, dando todo esse show. Eu também não. Você também eu achava não? Que ia ter um tempo. Eu achava que ia ter um tempo maior de maturação desse time. Eu acho que o time ainda tem falhas. Ficou evidenciado nessa sequência de 4 derrotas que o time teve, perdendo para o Bucks, perdendo para o próprio Clippers. Mas eu acho que o Clippers era um time que todo mundo esperava que fosse despontar na Conferência Oeste, e tem alguns problemas. O Clippers, que inclusive saiu vaiado de quadra na derrota para o Memphis Grizzlies em Los Angeles, né? E o Montrezl Harrell deu uma entrevista depois do jogo, onde fica um pouco... Existem alguns sinais de que talvez as coisas não estejam tão bem no Clippers. É óbvio que eu ainda acho que é o time mais talentoso da conferência,
mas não necessariamente o time mais talentoso ganha, né? A gente teve uma prova disso nas últimas finais, enfim, acho que tem algumas questões que o Clippers tem que tomar cuidado. E você, Vavo? Então, só dessa parada do Clippers, eu tava pensando nisso ontem, cara, porque eu vi essa história que eles foram vaiados, perdendo de 140 a 116 ou 114 do Memphis em casa, não jogou o Paul George, mas jogou o Kawhi, e essa história do load management dele é um esquema que funcionou em Toronto, porque era uma tática meio clara, tipo, vamos poupar este cara, porque a gente precisa única e exclusivamente dele nos playoffs, jogando no seu mais alto nível, que é a nossa única chance de ganhar. Eu imagino isso não sendo tão bem visto em outro cenário, porque imagina para os outros jogadores do Clippers, que não são tipo, Lou Williams, é um cara que está 14 anos na NBA, o próprio Paul George, Beverly, já está há quase 10 anos na NBA, os jogadores ali jogando todos os jogos, se desgastando, roendo o osso, enquanto o Kawhi descansa ali em cada back-to-back, vai jogar uns 60 jogos da temporada, descansa um pouquinho, para chegar nos playoffs, e se o Clippers já ganhar alguma coisa, o cara sai com todos os louros da vitória. Eu imagino que talvez isso incomode alguns jogadores do Clippers. Não sei se existe esse problema, mas eu tava pensando nisso ontem. Faz sentido isso que você falou. Faz sentido, né? Eu não tinha pensado. Porque no sistema do Toronto funcionou porque eram outros jogadores, às vezes tipo o Kyle Lowry, que era para ser um role player que teve um destaque maior na carreira, o Siakam que estava crescendo. Acho que eles entendiam essa situação. Eu não sei se com esses jogadores do Clippers, que são caras, alguns que já estão há muito tempo na NBA, eu não sei se eles engolem essa história muito bem. Não sei, palpite meu, não li em nenhum lugar sobre isso, eu pensei sozinho nisso. Mas agora falando de Conferência Oeste, eu acho que da parte de cima ali era mais ou menos o que a gente esperava, Lakers em primeiro, Rockets, Nuggets, Clippers, o Jazz agora tá chegando ali, porque demorou um pouquinho para se entender. Se entendeu melhor com a saída do Mike Conley do time, né, com o Donovan Mitchell jogando de armador, entrou o Joe Ingles, o time tá indo um pouco melhor, mas se tiver que escolher uma surpresa, eu acho que sem dúvidas, Oklahoma City. Praticamente ninguém colocou eles no cenário dos 8 times para os playoffs, eles estão ali, que nem o Gui falou, abriram 4 jogos e meio, 5 jogos em relação ao nono lugar, então tá mais ou menos tranquilo se eles mantiverem esse ritmo que eles estão jogando, que é melhor que o início da temporada. E o San Antonio Spurs, tipo, é uma surpresa negativa pra mim. Eles estão em 8º lugar por circunstâncias do calendário, porque tá mais disparelho na NBA e times com campanhas piores estão conseguindo entrar nos playoffs do jeito que tá agora, mas eles, pra mim, são até uma surpresa negativa, porque estão, acho que 14-20 nesse momento, ou ganharam ontem, né, do Bucks, 15-20, deve estar. Enfim, ainda estão bem abaixo de 50%, mas nesse momento, um time abaixo de 50% está se classificando. Então é isso, positiva, Oklahoma City. E, aliás, uma outra surpresa negativa é que a gente acabou não descendo até os times de fora dos playoffs, mas a gente já falou aqui também, é o Pelicans, né? Mesmo com a lesão do Zion, muita gente apostava, porque trouxe o J.J. Redick, Derek Favors, já tinha o Drew Holiday e tal, e realmente, com a lesão do Zion, o time tem um destaque positivo, que é o Brandon Ingram, que realmente teve a temporada de salto dele, mas todo mundo esperava muito mais do que 12 vitórias e 25 derrotas, mesmo sem o Zion, né? Sim. E Lonzo Ball jogando muito, hein? Agora que ele voltou, no começo da temporada ele chegou até a perder a posição, né, de titular, né? Agora... Eu vou contar uma aqui rapidinho, então, porque talvez vocês não tenham acompanhado. Eu e o Marcel estavam jogando um contra o outro na última semana do Fantasy, e a gente chegou no domingo praticamente empatado. E eu só tinha 2 jogadores que jogavam no domingo, era o Lonzo Ball e mais um, não lembro. E o Marcel tinha o Lakers, tinha o Anthony Davis e o Dwight Howard. Eu falei, caralho, eu vou perder pro Marcel, eu não posso perder pro Marcel. E era Lakers e Mavs. Aí eu fui lá e contratei de última hora o Dorian Finney-Smith, que é um cara que põe tipo uns 10, 12 pontos por jogo. E eu falei, tá, agora eu tenho alguma chance. Aí o jogo do Pelicans era contra o Rockets, e o Lonzo Ball conseguiu um triple-double, acabou com o jogo, conseguiu acho que 40 e tantos pontos no Fantasy, e aí eu ganhei do Marcel. Se não fosse isso, eu teria perdido. Eu acho que eu não ganhei nenhum jogo, tô tentando ver Ganhou aqui. Ganhou um. Aê! E essa semana você tá jogando contra mim. Aê, vou perder de novo. E essa sequência do Lonzo Ball é tipo ali Insanity, é Lonzo Sanity. Sequência de 24 por jogo, cara. Agora que a gente já falou das conferências, vamos entrar em alguns pontos ali. Eu trouxe o primeiro ponto, que é aproveitar que temos um torcedor do Knicks aqui. Meu Deus! É que o Knicks, depois que demitiu o David Fizdale, o Knicks tá parecendo um time muito mais decente, né? Tá parecendo um time de basquete. Sim. Teve 6 vitórias e 8 derrotas desde que
o Fizdale foi demitido. Na verdade, chegou a estar com 6 vitórias e 6 derrotas. É que agora teve uma sequência de 2 derrotas aí seguidas. Eu queria entender com o Yuri o que ele acha que mudou. E aí, já aproveitar aqui no nosso grupo do Instagram, o pessoal manda perguntas e tal. Telegram. Telegram, perdão. No nosso grupo do Telegram, o usuário Gustavo Mantovani pediu para você escalar o Knicks da década. Nossa, ousado, hein, essa escalação aí. Não, então, vamos lá, cara. Eu esperava, não muito, mas eu esperava um time um pouco melhor do Fizdale, né, cara? Eu não sei, você disse, tá parecendo agora um time de basquete. Antes parecia um amontoado de jogador. Para mim, a gente tinha o Knicks, né? Tinha o melhor jogador, não o melhor jogador, mas o jogador que para mim poderia atingir o teto mais alto, que é o R.J. Barrett. Não vinha jogando bem, cara, com o técnico. Era um sistema horrível de jogo, um monte de power forward amontoado na quadra. Julius Randle, que era para ser o principal jogador, não estava conseguindo render. Morris também não conseguia render. Então era um time horrível, cara, do Knicks. Eu até brinquei em alguns momentos que eu ia deixar de torcer pro time de Nova York quando a gente tomou aquela sacolada de acho que 60 pontos dos Bucks. E eu falei, cara, vou parar de torcer pro Knicks e eu vou mudar pro Lakers agora. Mas agora a gente parece um time de basquete, né, cara? E como você falou bem, Gui. E, cara, o futuro é meio nebuloso, né? Porque eu não lembro aonde que eu vi, eu não sei se foi no vídeo do Vavo ou foi aqui no Big Shot Pod, que ficava meio como o Lakers, né? Quando o Kobe saiu, falava, não, na próxima temporada a gente vai encaixar, vai trazer caras na Free Agents, vai acertar no draft. Aí a próxima eu que falei isso. Foi você que falou acho que no programa que você fez sozinho, não foi? Talvez, mas foi eu que falei isso. Eu acho que foi, então. E aí tá meio isso, né, cara? A gente tem um jogador mais talentoso, que é o RJ, mas é um cara que não conseguia, nesse primeiro momento que o Fizdale, não conseguia render em quadra, né? Chegou vários jogos fazer 6 pontos, 9 pontos, não conseguia nem dígitos duplos. E agora o time parece um time, como você bem destacou. Mas eu não sei, cara, eu tô meio chateado, velho, com o Nova York. Eu achei que poderia ter acertado mais na Free Agents, ter oferecido, não sei, contratos para outros jogadores. A gente errou muito na questão dos power forwards. Não só para power forward, né? Então, cara, pegou... Cara, o Morris, o Ted Gibson, o Julius Randle, que era para ser o principal jogador. Cara, é um time muito bagunçado. E me dói, por exemplo, um cara que eu gosto muito, o Trey Burke, que era um dos principais jogadores, ou o principal jogador de Michigan. O cara joga, sei lá, 13 minutos por jogo ali no Philadelphia. Deram o cara na troca do Porzingis, que era um jogador importante, vinha do banco, põe uma fumaça gigantesca no jogo e trocaram o cara, e eu vejo ele jogando poucos minutos. Era um cara que, se fosse para reoferecer um contrato, poderia ser o Trey Burke, como fizeram, por exemplo, com o Hardaway, né? Então, é difícil, velho. É difícil falar de Nova York. Muitos erros administrativos. O vestiário parece até ser bom ali pra gente ver nas redes sociais, a galera bem solista e tal, mas eu acho que, novamente, vai ficar tomando pau a temporada inteira pra na próxima temporada vir com essa nova promessa de nessa temporada a gente vai acertar e vamos fazer contratações certas na temporada. Já o Knicks da década eu preciso escalar agora ou eu posso pensar um pouquinho? Pensa aí, escala no fim. Eu pensei, como eu não ia participar do programa, aí eu tava pensando também essa semana nisso, eu falei, nossa, essa década do Knicks foi ruim. E como tá nessas histórias de tudo, não sei o que da década, NBA tá lançando um monte de vídeo, 100 enterradas da década, 100 jogadas da década, crossovers da década. Aí eu pensei, caramba, quem é o time da década do Knicks? Aí eu comecei a pensar. Não vou falar o meu, mas vai pensando aí uma hora que tu não estiver falando e depois eu falo qual que é o meu. Tá, vou anotar. Eu vou começar com o nome maquiavélico, mas vocês vão falando aí, eu vou anotando aqui. Bom, eu vou falar, a gente fica brincando, mas se eu for escalar o Lakers da década, eu vou pegar do comecinho da década e o LeBron agora, porque o meio da década do Lakers foi o nojento, entendeu? Então, a sorte do Lakers é que o Lakers tem 2010, 2011, 2012 ali, e aí agora esse último ano, porque senão a gente também ia ser um time horrível. E aliás, falando em Lakers, vamos mover a pauta aqui enquanto vocês pensam, a gente deixa para dar essa escalação do Knicks da década no final do programa.
Uma das coisas que o Vavo trouxe no começo do destaque inicial é justamente esses rumores da troca, de uma eventual troca do Kyle Kuzma. Na verdade, o que saiu ontem que o Mark Stein falou é que os times estão ligando para o Lakers, perguntando sobre a possibilidade do Lakers incluir o Kyle Kuzma numa troca. Não foi o Lakers que foi atrás, né? E aí, o que o Kuzma consegue em troca para o Lakers? O que esse jogador consegue trazer de volta? Existe uma questão que o salário do Kuzma é muito baixo, então, para o Lakers conseguir um jogador bom, não é só uma questão de jogador por jogador, o Lakers vai ter que incluir mais alguma outra coisa para bater os salários, né? Então tem essa questão. Essa própria troca, por exemplo, do Kuzma pelo Bogdanovic do Sacramento, ela só poderia ocorrer se o Lakers colocasse mais algum jogador para balancear os salários. O Kuzma tem um salário de 2 milhões, o Bogdanovic tem 8,5, o Lakers precisa colocar alguma coisa para bater 75% do valor do Bogdanovic, né? Mas, enfim, eu queria entender o que o Lakers, o que vocês acham que o Kuzma consegue, o que o Lakers precisa mais. Eu acredito que o Lakers, a principal necessidade do Lakers hoje é um armador reserva, né? E aí, aproveitando já para colocar, a pergunta do Primeira Fila de hoje foi do Alberto Moura, porque ele pergunta por que o Kuzma não rendeu como esperado nesse time do Lakers, e aí a outra pergunta é justamente essa que eu fiz, que time que pode se beneficiar em ter o Kuzma e o que o Kuzma pode trazer de volta para o Lakers. Começa você, Vavo. Bom, primeiro foi o que eu falei, né? Me surpreendeu que a galera tava votando no Bogdanovic, porque, em primeiro lugar, o Lakers gosta muito do Kuzma, para não ter sequer cogitado colocar ele na troca do Anthony Davis, ou seja, eles viam um futuro maior no Kuzma do que no Brandon Ingram. E o Kuzma, para quem não lembra, era um cara que foi draftado no final da primeira rodada, ninguém nem conhecia ele direito, a galera que acompanha mais, assim, rasamente o basquete universitário, tipo eu. E aí, quando começou aquela Summer League, que era a Summer League que o Lonzo Ball estava começando, que inclusive passou na TV, passou na ESPN pro Brasil, a galera começou a reparar, opa, acho que esse cara aqui é bom também, que ele começou a se destacar mais do que o Lonzo Ball naqueles jogos. E acho que os Lakers viram potencial ali, e decidiram que ele era um prospecto melhor para o futuro. Então, dadas essas informações de primeira mão de Woj, Guilherme Pinheiro, que os Lakers não foram atrás, e sim os times que estão indo atrás dos Lakers para propor uma troca pelo Kyle Kuzma, eu já estou achando que essa troca não vai acontecer. Porque eu acredito que os Lakers não tenham mudado de ideia. E quando eu vi os boatos, eu tô acompanhando mais de longe aqui quando eu tô viajando, eu tô acompanhando mais de longe pelo Twitter, e quando eu vi os boatos eu achei que era uma coisa que o Lakers estaria envolvido. Se o Lakers não estão envolvido, eu, aqui do alto da minha confiança na parte gerencial da franquia, eu acho que os Lakers não vão dar ouvidos para essa troca, a não sei que venha alguma coisa irrecusável, que eu acho pouco provável que consiga acontecer uma troca dessas, até pelo salário muito baixo do Kuzma, mas então eu já tô achando que essa troca não vai acontecer. O próprio Kings, que foi a troca que foi proposta, mais uma vez, o Kings, que nem eu falei, ele tá num acúmulo de jogadores nas posições de ala, que eu acho que não seria nem o cenário ideal para o Kyle Kuzma. Se o objetivo do Kuzma é sair dos Lakers para, enfim, quero ter um papel mais de protagonista num time, talvez um time que tenha um elenco mais fraco, onde eu consiga me destacar mais, que é como o Brandon Ingram tá no Pelicans, ele tá num elenco mais fraco, sem o Zion, e ele acaba se destacando mais, obviamente, alguém tem que marcar os pontos, alguém tem que se destacar. E se essa é a ideia do Kuzma, porque se ele quer ficar num time que briga para ganhar, ele não vai sair do Lakers. Se ele quer sair para isso, talvez o Kings não seja a melhor opção. Então teria que pensar em algum cenário, alguma troca, fazer um trade machine aí para ver o que seria viável pro Kuzma. E, lógico, quem decide é o Lakers e não o Kuzma. Então, por causa disso, eu tô achando que essa troca não vai acontecer, não. E você, Yuri, o que você acha? Cara, em relação ao Kyle Kuzma, eu acho que ele foi um cara que pode ser palavras duras agora que eu vou dizer, mas eu acho que parece que ele pensou que ele já era uma super estrela, algo do tipo, não me envolveram na troca do Anthony Davis, então agora eu sou uma super estrela. E aí ele começou a decair o basquete, né? Ele até fez parte da seleção norte-americana que disputou esse Mundial agora do ano passado, né? Na China. Ele foi cortado na última... Isso, com a lesão no tornozelo, né? Exato. Então, mas eu não sei se isso foi um paralelo do tipo, eu jogo bem já, não preciso me preocupar com esse lance. E em relação ao que o Valvo falou da troca do Kyle Kuzma, acho que seria uma ótima pro
pro Lakers se acontecesse nessa troca. Mas no final das contas, eu diria que ele achou que ele já era um jogador consolidado e não foi isso que aconteceu. Eu acho que tem algumas questões aí. A primeira eu realmente acho, eu não sei se o Pelicans teria aceitado uma troca com o Kuzma e sem o Ingram. Sim, sim. Se o Pelicans tivesse aceitado essa troca, tem um erro claro de avaliação do Lakers, que apostou no potencial do Kuzma e não do Ingram, que aí eu acho que foi um erro de avaliação. A segunda coisa, eu acho que o Kuzma, ele eu acho que a posição ideal para ele é sexto homem vindo do banco ali. O problema é que ele está num time em que a melhor posição que ele joga, que é power forward, o Lakers já tem o Anthony Davis, e quando o Anthony Davis não está em quadra, quem joga ali é o LeBron, né? Então, ou ele joga de pivô, o que já foi testado na temporada passada e não deu certo, ou ele joga de ala, e também não é a melhor posição dele. Ele é um jogador que ele é um jogador de muita sequência, então ele tem sequências boas, seguidas por sequências muito ruins, e aí ele é um jogador que oscila muito, né? Eu acho que ele acreditou um pouco no hype dele. Agora, ele é um jogador útil para o Lakers, sim. Qual que é a questão para o Lakers trocar ele? O Lakers precisa de um armador reserva. Semana passada, saiu um boato de que o Darren Collison, que é um armador que era do Indiana na última temporada e que se aposentou surpreendentemente aos 32 anos, está cogitando voltar para a NBA e ele teria preferência ou por Clippers ou por Lakers. Ele já jogou tanto para o Frank Vogel em Indiana, como já jogou para o Doc Rivers no Clippers. Se ele optar por jogar no Lakers, eu acho que a chance do Kuzma ser trocado até diminui, porque o Lakers, como a principal necessidade do Lakers hoje é um armador reserva, o Collison, de certa forma, estaria suprindo essa necessidade. O Lakers, que por conta de uma exceção contratual por conta da lesão do DeMarcus Cousins, pode oferecer um salário maior do que o Clippers pode oferecer para o Collison. Isso é uma coisa importante de se lembrar. Se o Collison optar pelo Clippers, talvez o Lakers tenha que usar o Kuzma como moeda de troca, até porque hoje a única moeda de troca que o Lakers tem é o Kuzma. O Lakers não tem nenhuma escolha de draft de primeiro round, no segundo round, acho que a primeira que ele pode trocar é de 2023, então teria que ser um pacote tipo Kuzma, um KCP, talvez o DeMarcus Cousins, mais uma escolha, enfim, não é um pacote muito atrativo dependendo do que for. Não faz sentido, por exemplo, o Kuzma no Kings com o Marvin Bagley lá, Harrison Barnes, todos os jogadores que também disputam a posição. Enfim, meu ponto todo, tô falando tudo isso porque acho difícil que o Lakers troque o Kuzma, a não ser que apareça realmente um negócio da China, o que eu também não vejo acontecendo, né? E aí, já falando em trocas, já que a gente está aqui, Kevin Love já está lá em Cleveland falando que está insatisfeito, tem a questão do salário dele, que é muito difícil alguém aceitar, mas além do Kevin Love, que já é um nome que a gente até falou aqui, né, do Portland, falou de alguns times que possam encaixar que recebeu o Kevin Love, quem mais que vocês veem com potencial de troca? Algum nome aí que vocês enxergam com potencial de troca na liga, Yuri? Você tem algum jogador que você acha, esse cara aqui, eu acho que ele vai ser trocado? O que você tá vendo da liga? Pelo aí? Kevin Love ou no geral? Assim? Não. No geral, não Kevin Love, outros jogadores aí da liga que você vê potencial para serem trocados ao longo da temporada. Putz, cara, pergunta mandrake. Mas eu acho que, como você falou, o Kevin Love em Portland seria um nome interessante, né, cara? Precisa dar um suporte ali principalmente pro Damian Lillard. Se falou de uma troca envolvendo o CJ McCollum, que tinha times interessados em contar com o basquete dele. E, outros jogadores, cara, tô tentando pensar aqui. Não sei, o que você acha, Vago? Tô pensando aqui também. Não pensei de antemão. Mas essa aí eu vi. Eu não sei até onde é verdade esse boato. Boa essa frase, não sei até onde é verdade esse boato. Mas tinham falado que o Philadelphia estaria interessado no CJ McCollum e que colocaria o Al Horford no negócio. Enfim, não sei até onde é verdade isso. Mas não sei, sempre falam do que o San Antonio está prestes a reformular tudo. DeMar DeRozan foi vítima de boatos já faz um tempinho. Não consigo cravar um cara assim, esse aqui tem certeza que vai ser trocado. Será que
Sempre tem aquele cara que, tá, é óbvio que esse cara vai ser trocado agora. O cenário inteiro tá sendo preparado para ser trocado, mas agora tava pensando que não consigo cravar nenhum nome, assim. Cara, eu pensei em um aqui, o D'Angelo Russell, talvez, é um cara que poderia ser envolvido em alguma troca, não? Ele tá com um cara que vai ser trocado em algum momento, eu não sei se é agora. Eu vi ontem, desculpa te cortar aqui, eu vi ontem um boato envolvendo o D'Angelo Russell no Philadelphia. Não sei se rolaria. Outros 2 nomes aí que eu queria jogar aqui. Drew Holiday, que é um cara que é mais velho, é um excelente armador, um ótimo defensor, e que não está muito no mesmo timeline dos outros jogadores do Pelicans, né, que são mais jovens. O próprio J.J. Redick, se a temporada ele assinou um contrato de 1 ano só com o Pelicans, se a temporada do Pelicans, se eles desistirem de vez da temporada, e aí quiserem dar chance para o Nickeil Alexander-Walker, outros jogadores mais jovens, é um outro nome. E um outro nome, que aí vai depender muito do que o Thunder vai querer fazer com a temporada, é o Gallinari, que também é um jogador que tem... O contrato dele só vai até esse ano, e que cabe muitos times aí com ambição aos playoffs, né? É um jogador que tá rendendo bem ofensivamente, inclusive, né? Mais do que esperado. Mas eu acho que com essa campanha boa do Thunder, 7º lugar, playoffs, entre aspas, garantidos, eu já não sei mais se eles vão querer trocar. Eu também achava que eles iam desovar o Gallinari, mas pensando bem agora, porque o que eles vão pegar em troca? Tipo, ou um outro jogador para disputar agora, ou mais pique, que eles já deve ter 8 escolhas de primeira rodada nos próximos anos, quase 10, sei lá. Então não sei se seria a mexida mais conveniente para eles também. Mas, meu nome, que eu acho que eu apostaria dinheiro, que esse cara é o cara que vai ser trocado, até porque ele é um ala que é versátil, é competente chutando de 3 e é um bom defensor. Deu provas disso sábado passado contra o Clippers. Jay Crowder. O Memphis quer acumular o máximo possível de ativos para conseguir coisas para ajudar o núcleo jovem. O Jay Crowder é um cara que está jogando muito bem. Ele fez, acho que, 27 pontos contra o Clippers na vitória. E é um cara que já tem experiência em playoffs pelo Celtics, pelo Jazz. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar muitos times. Por exemplo, caberia muito bem no Lakers, apesar dele ter se estranhado com o LeBron no ano deles em Cleveland. Mas eu acho que algum time vai oferecer alguma coisa muito boa pelo Jay Crowder do Grizzlies. Puta, cara, é bom nome, Gui. Eu sempre gostei muito do basquete do Jay Crowder. Eu acho que pena ele não ter dado certo em Cleveland. Apostava numa dupla, não numa dupla forte, mas num basquete mais consistente dele, principalmente com o LeBron James. Apesar de ter se estranhado com o LeBron, né? Então, aquela temporada foi muito estranha com o Isaiah Thomas, ali foi uma temporada bem estranha para o Cleveland, né? Movendo aqui a pauta, a votação para o All-Star Game começou já, né? O Yuri trouxe aí nos destaques iniciais dele o Caruso e o Tacko Fall. Tudo indica que os jogadores vão ter muitas caras novas. A gente até comentou disso há um tempo atrás aqui. Eu queria que vocês falassem aí nomes que vocês acham que vão estar aí, nomes novos, não necessariamente que vão estar no All-Star pela primeira vez, mas nomes que de repente não estavam no ano passado, que podem retornar. O que vocês estão vendo aí dessa votação do All-Star Game? Cara, eu acho que pode pintar um Derrick Rose, é um nome forte, né? A galera tá voltando muito nele e ele tá com médias equivalentes à sua temporada de MVP, né? 24, na casa dos 24 pontos por jogo. E ele não tem a posição dele agora, mas ele tem posição alta pro All-Star Game, pode pintar um Derrick Rose. E com certeza vai ser o primeiro All-Star aí do Luka Doncic, né? Já tá mais do que na hora, apesar da sua segunda temporada apenas na liga, mas já tá mais do que na hora dele ser um All-Star aí na NBA. Mas acho que de primeiro nome, diria Luka Doncic, e o Derrick Rose volta ao All-Star Game. Deixa eu ver se eu pego aqui a lista também. Eu acho que o Doncic é certo, não tem nem como. Pra mim, o Doncic é certo que vai 100%, não tem como não ir. Trae Young, pra mim, vai também, até pela baixa concorrência no backcourt do leste. Se ele fosse do oeste, talvez não fosse. Mas a baixa concorrência do backcourt do leste é capaz de pintar os caras tipo o Devonte Graham, assim, tá ligado? Vai ter que preencher com os caras aí pra completar. Mas eu acho que o Trae Young, quantos que entram de backcourt, Vavo? São 4? São os 2 titulares. Aí, dos 7 do banco, é obrigatório ter
2 backcourt e 3 frontcourt. E aí os últimos 2 pode ser qualquer um. Então precisa pelo menos 4 do backcourt. Que deve Então, ser mas aí vamos lá. Porque eu não votaria no Trae Young. Assim, eu acho que ofensivamente o jogo dele é absolutamente potente, só que defensivamente ele é negativo. A presença dele atrapalha o time defensivamente, assim. Logo, o jogador perfeito para o All-Star Game. Não, então, mas se a gente for ver por mérito, porque assim, vamos lá, o Kemba Walker vai, certo? Certo. Não, Gui, eu abri aqui a lista de votos e o Trae Young lidera como armador, 443 mil votos na frente do Kyrie e do Kemba Walker. Então, o Kyrie ele não tá jogando. A galera vai votar nele, mas ele não tá jogando. Na hora que fizer a média com os jogadores e a imprensa, ele vai cair para baixo, ele não vai pegar titular. O Kyrie não vai ser escolhido pro banco. E só para fechar, outra surpresa aqui que a gente não citou é o Pascal Siakam. Ah, sim. Sim, Siakam com certeza também. Eu tava fazendo por mérito, né? Não, esquece a votação dos fãs, até porque votação de fã é de fã, né? O meu ponto é, se a gente fosse, Kemba Walker tem que ir, certo? Kemba Walker acho que é indiscutível. Imagino que o Jaylen Brown, pelo que ele tá jogando também, ele entra como armador, certo? Sim. Ben Simmons entra como armador? Porque tudo bem que a temporada do Philadelphia não é, mas se você for olhar os números do Simmons, continuam sendo ótimos. Acredito que vai também. Então, e aí você teria uma quarta vaga garantida. Eu tô tentando pensar nos outros armadores. Tem o Bradley Beal. Tem o Beal, que tá bem. Tem o Graham, que é um outro candidato. O Dinwiddie, mais do que Jimmy Butler. Não, Jimmy Butler entra como ala. Ele entra como ala? Ele tá como ala na votação. Tá, tem mais um que me fugiu. Cara, o Dinwiddie tá jogando muito no Nets também. É um cara que inclusive tem recebido consideração. Enfim, eu não sei. Assim, eu entendo que o jogo ofensivo do Trae Young é incrível, mas eu ainda não acho que ele é um All-Star. Eu acho que ele vai entrar. Se ele ficar em primeiro na votação popular, aí como tem peso de 50% no final, aí é 99% que ele vai. Sim. Exato. Que ele não vai. Entrando em primeiro. Exato. Ainda. E o Siakam, a minha continuação era o outro óbvio, o Doncic é o óbvio pelo oeste, e o Siakam é o óbvio pelo leste. Na votação, se não me engano, ele tá em terceiro. Terceiro. 544 mil votos. Então, quando fizer as médias, com certeza ele vai entrar possivelmente de titular. Os dois, né? Óbvio, Doncic e o Siakam de titulares. E aí podemos ter outras surpresas também, lógico, quando começar a preencher o banco de reservas. Surpresas mais aí, alguém? Julius Randle, brincadeira. Não, então, Marcus Morris Sr. Só lembrando, daqui 1 ou 2 programas eu e o Vavo a gente vai fazer as nossas votações completas de All-Star Game, né? Fiquem de olho aí. E aí, andando mais um pouquinho, estamos chegando no final da pauta, ainda tem mais uns assuntos, mas vamos lá. Zion tá bem próximo de voltar. O que a gente pode esperar do Zion nessa temporada ainda? Você acha que o Pelicans vai... O Pelicans não tá tão longe dos playoffs. O Pelicans tá só a 4 jogos do 8º lugar, que é o Spurs, como a gente já falou aqui anteriormente. O que esperar do Zion e do Pelicans? Vocês acham que ainda dá para buscar um playoff? Vocês acham que ainda tem alguma chance do Zion buscar o prêmio de Rookie of the Year? Ou ele já perdeu muito tempo? O que a gente pode esperar do Zion aí nesse retorno? Bom, primeiro eu espero que ele vá muito bem, porque eu tô segurando ele no Fantasy desde o início da temporada, machucado. Eu já tenho o Curry machucado desde o início da temporada, esperando o Curry voltar no final. Tô me segurando com Whiteside, Bielitsa e sei lá quem. Então, espero que ele volte bem. Mas eu acho que vai depender muito dos primeiros jogos dele. Vão sentir, eu digo, para ver se o Pelicans vai de vez para os playoffs ou se segura para o ano que vem. Vai depender muito ali ele deve voltar, falaram agora no final de janeiro, vai depender muito ali na primeira semana, os primeiros 3 ou 4 jogos. Se verem que deu uma crescida no time que dá para buscar, porque, que nem falei, o 8º colocado do Oeste está com campanha negativa, que é o Spurs hoje. Então, não é tão difícil alcançar. Se o time der uma embaladinha de leve, já dá para alcançar essa 8ª colocação. O que quer dizer que eles iam ser eliminados na primeira rodada de qualquer jeito, mas enfim, pro Lakers, possivelmente. Vão ser bons duelos entre os jogadores e seus ex-times. Eu acho que essa primeira semana vai ditar o ritmo. E eu acredito que ele vai voltar num nível legal. Ele mesmo falou numa entrevista que, se dependesse dele, ele já tinha voltado a jogar, porque ele já se sente bem, já se sente confiante, mas lógico, tem todo um processo para ser feito, de acordo com os médicos e tudo mais. Mas eu acho que ele vai voltar legal naquilo que a gente esperava ele, mas para prêmio de Rookie of the Year, eu acho que ele já tá começando um pouco atrasado, talvez, né? Ele perdeu, tô pensando agora, porque a votação é feita no final, e no final a gente nem lembra o que aconteceu lá no início, só lembra o que aconteceu na segunda metade.
Mas eu acho que eu acho que o Ja Morant tá fazendo o suficiente para disparar com esse isso prêmio. não ser esquecido, Eu acho que já era, viu? O prêmio de Hook of the Year pro Zion. A não ser que ele volte, igual o Vavo falou, o time deu uma embalada e consiga se classificar pros playoffs e dá pra colocar isso até na conta. Se o time conseguir isso, aí ele até merece, entendeu? Sim. Vou Mas dizer o que até Ja eu Morant votaria tá muito neles. absurdo, cara. Ele fez crescer muito o time, né, cara? Então, eu não sei, eu acho que já tá no papo aí pro Ja Morant. Em relação à volta dele que o Gui perguntou, como eu sempre falei do Zion, um cara que tinha que ter muito cuidado com o corpo, por ser um jogador muito pesado e de uma característica de um jogo físico muito, muito evidente, né? Um cara que corta muito forte pra cesta, muito, muito forte. Então tem que ter um cuidado muito grande para não ser um bust atrapalhado por lesões. Então, eu acho que se fez necessário esse tempo e, para mim, ele vai voltar arregaçando, cara. Já vai chegar dando dunk e fazendo o time crescer. Eu acho que o que o Yuri falou é o ponto. Ele é um cara muito pesado pro tamanho dele. É o famoso troncudo, né? O cara não é gordo, ele é só muito forte, ele é denso, né? E isso tem um custo nos joelhos, principalmente pelo estilo de jogo dele, que é um cara que tem um jogo muito intenso, muito forte, né? E como o Yuri falou, enterrada e saltos muito altos, etc. e tal. Isso tem um peso no joelho. Eu acho que talvez essa lesão, no longo prazo, seja muito benéfica para ele, porque eu acho que se ele entra na liga, ele não ia ter esse tempo para parar. O pessoal que a gente tem lido é que o pessoal da fisioterapia do Pelicans tem que ensinar ele a correr de novo, a se movimentar de um outro jeito, para que ele não volte a ter esse tipo de problema. Então, eu não acho que o Pelicans vá chegar aos playoffs. Eu acho que eles vão dar uma melhorada. Eu acho que eles têm uma base muito interessante para o futuro, com o Ingram, Zion, Lonzo, o Jackson Hayes, que é um pivô que eles draftaram agora, o Nickeil Alexander-Walker também. E aí, Didi, que no ano que vem, que tá indo bem lá na Austrália, né? Tá indo bem. E deve integrar a base do Pelicans no ano que vem. Então, eu acho que o futuro pro Pelicans é bastante interessante. Lembram né? da história do Barkley quando ele entrou na NBA, né? O Barkley entrou ele foi do draft de 84, aquele do Jordan, do Olajão, e ele entrou bem pesado. E ele entrou num time que já era um time bom, que era o Sixers, né? Que tinha sido campeão em 83. E o mentor dele era o Moses Malone. E o Moses Malone chegou pra ele e falou: com esse peso tu não vai rolar, Vai perdendo peso aí, e na hora que tu sentir falta de peso, é a hora que tu tem que esse é o teu peso ideal. Aí o Barkley começou a perder peso. Quando ele tinha perdido, se não me engano, 25 pounds, que dá uns 11, 12 quilos, o Barkley falou: Moses, tô começando a me sentir fraco, cara, então esse é teu peso. E foi o peso que ele conseguiu manter mais ou menos até o final da carreira bem sucedida. Então talvez o Zion tenha que fazer alguma coisa parecida. Meio que... O Zion perdeu peso, vocês sabem? Não sei. Não vi, eu acho que eu vi que ele perdeu algum peso, mas eu não tenho certeza, posso estar chutando aqui. Enfim, talvez uma coisa assim, não uns 25, não 10, 12 quilos que nem o Barkley, mas talvez ele tenha que achar o peso ideal dele, que ele consiga manter toda essa explosão e ao mesmo tempo não perder a força, não deixar de ser um jogador forte que nem ele é. Vamos seguir então, faltam só mais 2 assuntos. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou deixar bem para o meio da temporada, para eu e o Vavo a gente fazer aquela tradicional votação das premiações individuais de meio de temporada. Mas eu queria saber de vocês como é que vocês estão enxergando a corrida pelo prêmio de MVP. Vocês acham que o Giannis é favorito a repetir? Quais são os outros candidatos que vocês veem? Como é que vocês estão enxergando essa corrida aí? Olha, a minha parte, conhecendo o sistema como funciona, o Giannis está com 1 pé e meio no bicampeonato. Quem tem uma chance de tirar o prêmio dele, a única chance para mim dele tirar é se o Harden conseguir puxar o Rockets, sei lá, para primeiro lugar. Porque as vitórias, obviamente, importam na parte de MVP, e um dos grandes motivos do Giannis ter essa folga, entre aspas, na liderança é pelo Bucks ter a melhor campanha da liga. Então, acho que a única chance dele não ganhar esse prêmio é se o Harden conseguir puxar o Rockets, esses 4 jogos que está atrás do Lakers, acho, hoje, e conseguir puxar para um primeiro lugar. E aí, mesmo aquela galera que tem
uma coisa contra o Harden, consegue ver, putz, o cara conseguiu puxar o time até o primeiro lugar de novo, que o único ano que o Harden ganhou MVP foi o ano que o Rockets ficou com a melhor campanha da NBA. O resto tudo ele fica em segundo lugar. Então, eu acho que ele tá se encaminhando para mais um segundo lugar, a não ser que ele consiga dar essa puxada do Rockets lá para cima. Caso contrário, eu vejo, pela narrativa toda que eu tô lendo, pelo tudo que estão falando, tá com cara de Giannis. Dá para pensar no Doncic também, mas também o Mavericks teria que dar um salto muito grande em termos de campanha também para ele conseguir chegar perto do que a galera tá sentindo do Giannis nessa temporada. Para mim, a mesma linha de raciocínio do Vavo. Acho que, não diria um pé e meio, acho que os 2 pés já do Giannis está no troféu de MVP. Eu até vou fazer uma pergunta para vocês. Como a gente fala de jogador mais valioso, quem é mais valioso para o time? O Harden ou o Harden para o Rockets ou o Antetokounmpo para o Bucks? Que sempre tem essa discussão, né? O Harden é muito absurdo, faz uma quantidade enorme de pontos, é a maior cestinha da década. Ou o Giannis é um cara mais importante? O que vocês pensam sobre isso? Então teve o jogo contra o Pelicans, o Rockets, o Harden não jogou, né? Que ele tinha 2 jogos seguidos, ele tinha torcido o pé. Em 2 jogos seguidos, aí ele ficou um jogo de fora. Aí eu queria ver como que o Rockets se comportava sem o Harden. Mas aí no mesmo jogo não jogou o Westbrook, não jogou o Capela. Daí eu falei, então não é parâmetro pra nada. Tipo, eu queria ver o time sem o Harden. E foi meio que sem todo mundo. E eles até foram bem. Até o final do terceiro quarto tava equilibrado. Aí no último quarto, o Pelicans meteu tipo 40 pontos e ganhou o jogo. Respondendo a tua pergunta, não, o Rockets sem o Harden ia estar brigando por 7º lugar no Oeste, assim, 7º, 8º lugar. Digamos que fosse um time tipo, sei lá, Westbrook, Eric Gordon, Daniel House, PJ Tucker e Capela. Ia ser um time para 7º, 8º lugar, que era a situação do Oklahoma tendo só o Westbrook como super estrela, entre aspas. E eu acho que talvez o Milwaukee Bucks se ajeitasse melhor sem o Giannis. Não sei, palpite agora pensando. Acho que eles conseguem construir um time mais competitivo. Eu colocaria os dois num patamar de igualdade em relação aos seus respectivos times. Por quê? Porque em ambos os casos, os 2 elencos são feitos para jogar ao redor desses jogadores. Então, se você tira o jogador que é o centro das atenções, meio que você desmonta a estrutura do time. Então, sob esse ponto de vista, a gente pode discutir um pouco para lá ou para cá, mas eu acho que eles estão um valor para os seus respectivos times mais ou menos próximo. Sobre o prêmio de MVP, eu acho que o Giannis é sim o favorito. Eu acho que ele, se continuar assim, ele deve ganhar. Eu não sei se o Harden vai ser o 2º lugar esse ano, justamente por conta da ascensão do Doncic. Eu acho que se o Dallas... Porque tem essa questão de narrativa. O Dallas não era nem esperado, não era um time considerado para playoffs nessa temporada. E se o Doncic consegue levar o Dallas aí para 3º ou 4º, talvez, tem essa questão. E tem um outro jogador que também tem uma narrativa interessante de recuperação, de redenção, que ele mesmo já vem plantando nas redes sociais, que é o LeBron James. Se o Lakers termina a temporada com a melhor campanha, e assim, embora o Anthony Davis tenha jogado muito, o LeBron, para mim, continua sendo o jogador mais importante do time. Eu não sei não se ele pode beliscar o 5º prêmio de MVP dele. Entendeu? Porque eu acho que tem essa narrativa, terminou com a melhor campanha e tal. Muita gente, se a gente for olhar no começo da temporada, muita gente olhava, a gente falou disso aqui, a gente olhava pro Lakers, a gente não achava que o Lakers ia ser isso tudo, logo de cara. Sim, sim. Né? Então, por ser o LeBron James, por ele já estar fazendo, ele tem aquela hashtag Washed King que ele usa, né? Porque como tiveram, meio que consideraram ele carta fora do baralho depois da última temporada. Então, tem essa narrativa. Eu acho que está entre esses 4. Eu acho que é óbvio que o Giannis é favorito. Se tudo continuar do jeito que está, ele deve levar o 2º prêmio, mas também a gente não pode desconsiderar o LeBron nesse prêmio. Eu acho que o problema, Gui, só para fechar o assunto, o problema do LeBron MVP é que ele tem o melhor duo, né? Que é o Anthony Davis. Sim, então, é o caso contra ele, sem dúvida. Esse seria o grande contraponto do LeBron James. Apesar dele ter ganho o MVP em Miami jogando com o Dwayne Wade e Chris Bosh, né? Eu não sei se teria o mesmo peso. Sim. Vamos lá. Falando em LeBron James, o último ponto da nossa pauta, uma pauta bem extensa, a gente discutiu década, se está acabando, se não está acabando, etc e tal. Talvez o Vavo vou pegar de surpresa. Vavo, diga. Vou começar pelo Yuri, e aí não, eu quero você ser já pego vai surpresa. pensando Manda, aí. manda. Então vai lá, seu quinteto da década.
Meu quinteto da década? Pelo que fez nessa década, vai? Vamos Curry, deixar isso Harden. claro. Eita. Curry, Harden, LeBron, Durant e Anthony Davis. E você, Yuri? Puta, eu queria fugir um pouco disso, mas... O meu é quase isso, tem uma diferença só. Eu vou... Cara, eu vou mudar um pouco, vai. Eu vou de Harden como armador, fazendo um esforço ali o Kawhi na 2, LeBron, Anthony Davis... Aliás, Durant e Anthony Davis, desculpa. Gente, eu vou jogar sem pivô. Pelo que fez nessa década, tá? O Anthony Davis, ele tem uma vitória em série de playoff. Assim, se a gente for falar de talento, eu até poderia colocar ele, mas eu não acho que ele tá no quinteto. Eu pensei, sem trapacear muito, um cara que pelo menos joga de pivô um pouquinho. O meu quinteto da década seria Curry, Harden, LeBron, Kawhi e Durant. Pra mim, esse seria você vê lá o que você faz com LeBron, Kawhi e Durant, como que você quer jogar com eles ali, entendeu? Nossa, coloca o Mike D'Antoni de técnico desse time pra gente fazer 200 pontos por jogo. E aí, já falando que já fizemos o quinteto, Yuri, aquele seu quinteto do Knicks bacana da década. Cara, eu passei o programa todo pensando aqui num shooting guard pra esse quinteto. E eu vou pedir a ajuda do meu querido amigo Gustavo Mantovani, que eu não consegui pensar em nenhum shooting guard. Quando eu pensei... Mas meu quinteto... Tem um cara que a gente até... Porque no final da década ele virou meme, mas ele era um cara... Ele foi um cara bom por um grande período e um cara razoável por muito tempo, que virou meme, que é o J.R. Smith. O J.R. Smith, pra mim, é o shooting guard da década, cara, do Knicks. Eu coloquei no meu... Vamos colocar então o J.R. Smith como shooting guard. Meu quinteto ficou com o Jeremy Lin, J.R. Smith, Carmelo Anthony, Porzingis e Stoudemire. Foi o que eu coloquei lá no grupo. E depois eu fiquei me questionando, Stoudemire ou Tyson Chandler? Porque o Stoudemire, ele meio que teve só o primeiro ano bom, né? Ele teve um ano bom no Knicks. Enquanto o Tyson Chandler teve uns 3 meio médio bom, assim. Porque foi o time que foi pros playoffs, né? Com o Stoudemire. Então. Que não ia pros playoffs há muito tempo. Eu também coloquei o Stoudemire, mas eu fiquei pensando, de repente, se não era o Tyson Chandler. E se não for o Jeremy Lin jogou 20 e poucos jogos pelo Knicks. Não tem outra opção. O próximo seria o Raymond Felton, que foi o cara que mais... Eu prefiro a Insanity. Não tem um armador. Sim. Eu prefiro a Cinderella Storm. Então é mais ou menos isso. Então é mais ou menos Fala aí. Cara, eu sendo bem honesto, eu não tenho nem como fugir do que vocês falaram, porque o Knicks teve uma década, até certo ponto, principalmente uma segunda metade de década bastante irrelevante do ponto de vista competitivo, né? Então, assim como o Lakers. E aí, você tem uma rotação de jogadores tão grandes, tem vários jogos que você olha e fala, mas quem é esse cara? De onde ele veio? Né? Sim. Isso acontecia muito com o Lakers também, quer dizer, a gente que torce pro time, a gente sempre sabe quem é e de onde ele veio, mas quem torce para outros times, na hora que você liga a TV, você fala, mas quem é esse cara? Né? Pensei num agora, o David Lee, quando foi All-Star, não foi nessa década ou foi na final da passada? Ele foi All-Star pelo Knicks. Não vou lembrar. Cara, eu acho que foi 2010, cara. Se foi 2010, cabe, hein? Eu acho que foi 2010. Ele pode jogar de pivô improvisado, pivô meio baixinho, mas ele pode jogar. Verdade. Acho que cumprimos, Marcel. Cumprimos agora. Fomos nessa jornada rumo ao conhecido e agora rumo ao desconhecido, que é o Primeira Fila. A gente tem pergunta ainda, Gui? Então, eu já fiz, a gente já jogou no meio da pauta, né, do Alberto. Então, quando ele perguntou sobre o o Caio Kuzma. E aí tinha a pergunta do usuário Vavo Mantovani também. Tá, tem uma aqui de um All-Star que não nos apoia, mas só que é amigo do programa, o internacional Telias. Olha só, Thiago Elias, grande Thiago Elias, um amigo nosso aqui do programa, perguntou pra gente quem a gente acha que vai ser nesse começo de década aí, essas coisas que a gente falou que a década tá começando, quem vai ser o LeBron James dessa década? Se tem algum jogador aí que a gente olha e fala, mano, esse cara aí vai voar alto. Luka Doncic. Esse mesmo, eu vou nesse. O próprio. Eu também. Acho que é unânime, Doncic. E aí tem, né, uma galerinha aí, Antetokounmpo, né, uma o Giannis do final da década aí. já vai estar meio velho, né? Isso. Pensando na década inteira, no final da década... Não, é tipo algum jogador que marque a década. Não, mas é o Giannis, porque o Giannis tem 25 anos.
Ele vai chegar na década, no final, o apelido dele é Freak, porque ele é um atleta absolutamente fora da curva. Ele vai chegar no final da década com 35, que é a idade do LeBron. Então, talvez a gente tenha sido precipitado em já classificar o Luka, porque talvez o Giannis é candidatíssimo também a esse prêmio. Eu acho que tem... É difícil dizer, mas... Vamos ficar com esses Jamoran, dois. talvez? Acho que não. Aí eu colocaria... Aí forcei. Eu deixaria entre Giannis e Luka Doncic, eu acho. Ou se seguir essa progressão aritmética, o Harden vai estar marcando 57,6 pontos por jogo lá em 2029-30. Da cadeira de rodas. Cyborg, né? Essa década aí. E sabe quem vai ser o destaque da década do basquetebol brasileiro? Romeu Mantovani. Olha só. Romeu Do alto Lapenta do seu Mantovani. 1,72m que ele vai ter. Exato. Mas também vai ter um Cyborg aí, vai aumentar ele, vai ser da hora. Essa década do esporte aí vai ser incrível de ver. Não, espera até surgir o really, really small. Aí ele vai. Então eu acho que é isso. Ficamos com esse primeiro épico Big Shot Pod do ano. Então, todo mundo aí, se gostou, dá joinha. Se não gostou, finge que o joinha é um negativo ao contrário e aperta lá também. Deixa um comentário aí se você tá vendo no YouTube, manda mensagem se você não tá vendo no YouTube ou tá ouvindo onde você ouve podcasts. Big Shot Pod All Stars aí, 15 golpinhos, 15 manguinhos, 15 bolsinhos lulinhas, pra quem você torcer aí. Apoia nós com 2 Coca-Colas por mês aí, né? De vez comprar 2 Coca-Colas ou 2 hambúrgueres no McDonald's, você nos apoia, ajuda. E já vamos ter o primeiro Big Shot Drops, o áudio original, áudio exclusivo para os nossos assinantes, como o Gui falou no começo do programa. Se quiser falar individualmente com nós, eu sou @MMZidoro. Yuri, você é? @YuriFonseca28. E o Yuri também tem o canal dele lá no YouTube. Qual que é, Yuri? É um nome um tanto quanto narcisista, Yuri Fonseca. Ah lá, mais fácil que isso, só 2 disso. Vavo. @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter. Gui. Gui_Pinheiro em todas as redes sociais. E aí, aqui tá a pauta, o jogo da semana pra gente falar aqui, mas a gente vai falar nas nossas redes sociais pra você seguir a gente lá e saber qual que é o nosso jogo da semana. Então amanhã, 11 horas da manhã, quando entrar... Amanhã, né? Quando a gente tá gravando isso na terça-feira, quarta-feira, 11 da manhã, quando entrar no ar esse programa, vocês vão saber qual que é o jogo da semana nas nossas redes sociais. E Yuri tá convidado aí a colocar também. E eu fui pego de surpresa, porque meu jogo da semana vai rolar hoje. Então fala aí. Mas é hoje, mas só vai amanhã, então vai ser ontem, pra quem tá ouvindo então tá hoje. Bom. Mas eu falo agora ou eu falo... Fala aí pra galera saber se é bom ou não. Tipo, porque quando a vai ser galera muito ouvir, bom. já Lakers. o jogo já passou. Leicão e Knicks. Isso aí. Olha só. Lakers e Knicks. Leicão e Knicks. Então, se quando você gosta de um bom blowout e de muito tempo de garbage time, é hoje. É hoje. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, esse jogo já aconteceu. Fala pra gente aí o que você achou desse jogo também. E assim a gente fica com esse primeiro programa de 2020. Falar de 2020 é muito futuro, né? Pra gente que é 80, 90 ali. 2020 parecia muito longe, né? E a gente chegou. Sim. Que doido. Então, fiquem aí com esse ano e voltamos semana que vem. Beijos. Valeu! Ambev.